mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma escola bíblica dominical nesse segundo trimestre do ano de 2024, onde aprendemos profundamente acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo e da nossa maneira de viver, da nossa maneira de nos conduzir pelo caminho até que o Senhor apareça nos ares para levar a sua noiva. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já te convido, se ainda não for, se inscreva no canal, divulgue, comente e compartilhe. A nossa lição de hoje, ela é a conclusão de tudo quanto aprendemos no transcorrer desse trimestre. Nós aprendemos no curso desse trimestre, dividido nessas 13 lições, 3 blocos distintos. O primeiro bloco de lições foi as lições 1, 2 e 3, onde aprendemos o início da caminhada, a escolha entre a porta larga e a porta estreita, e também o céu, o destino do cristão. Depois nós vimos no segundo bloco, ele tratou da vida prática, o modus vivendi, o estilo de vida do cristão, das lições 4 até a lição 10. E nesse último bloco, lições 11, 12 e 13, nós vimos a realidade do inferno, a esperança do crente e agora a eternidade. Então, e esta lição de hoje, ela completa assim o raciocínio esboçado desde o princípio. O que vamos comentar nesta lição de número 13? Aqui o texto vai dizer sobre a cidade celestial. Está o nosso texto em 2 perícopes, Apocalipse capítulo 21, versículos de 9 a 14, e no capítulo 22, dos versículos de 1 até o 5. Mas eu já quero o que vamos falar. Existem alguns eventos, acontecimentos escatológicos que nós estaremos abordando. São pelo menos 10 eventos que estou fazendo de forma sucinta para uma melhor compreensão do destino do salvo, do destino da igreja até a eternidade propriamente dita, o estado perfeito, novos céus e nova terra. Então estaremos abordando 10 pontos nesta lição, aqui logo no início, como parte introdutória do que estaremos comentando para a glória do Senhor Jesus. Num primeiro momento, o que nós estaremos falando? No primeiro momento, nós vemos que o Senhor Jesus aparecerá nos ares, a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Ao falarmos do arrebatamento da igreja, nós temos 4 eventos nessa questão do arrebatamento. Primeiro delas, o Senhor não começa na terra, mas começa no céu. O Senhor Jesus se manifesta, ele desce, ele vem nos ares para buscar a igreja. O Senhor Jesus, ele desce. E ao descer, ele não colocará os pés na terra, mas ele estará nos ares. E aqui vai começar e acontecerá um evento, não na face da terra, mas no mundo dos mortos, por assim dizer, onde aqueles corpos dos salvos que foram mortos desde Abel, dos salvos desde Abel até o último salvo que morrer, antes da descida do Senhor, ressuscitarão. Como disse Paulo, ensinando aos Tessalonicenses, nós, os vivos, não precederemos de nenhuma forma aos que já dormem. Ao soar a última trombeta, o Senhor descerá nos ares, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão.
é o segundo evento. E ressuscitarão em um corpo glorificado. Depois nós, os que estivermos vivos, já é o terceiro evento, seremos transformados num abrir e piscar de olhos, quase que simultaneamente, em um corpo glorificado. E o Espírito Santo conduzirá a igreja aos ares, ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Este encontro se dará nos ares. Assim como Eliezer foi buscar a noiva para Isaque, e lá ele esteve com a noiva, lá ele esteve com Rebeca, lá ele deu presentes a Rebeca, ele conduziu Rebeca sobre os camelos, até ao encontro, até a casa de Isaque. No entanto, Isaque saía ao campo para orar, e ele avista a caravana, e ali há o encontro entre Isaque e Rebeca. Assim será, porque Eliezer é a figura do Espírito Santo. Ele veio preparar a igreja, ele galardoou, ou melhor, ele presenteou a igreja com os dons espirituais. Ele deu dons ministeriais que aponta para os camelos, os obreiros, os pastores, por assim dizer, que conduzirão a igreja. Lá em Efésios capítulo 4, vai dizer: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. E ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o exercício do ministério. Então, os camelos apontam para a classe ministerial, para os obreiros do Senhor. E agora, os obreiros que conduz a noiva até chegar, direcionado, orientados, conduzidos pelo Espírito Santo, até ao encontro de Isaque, que seria a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vem ao encontro, e Rebeca, então, ela se curva, cobre o seu rosto e se curva ante a chegada do seu noivo. Assim será a igreja do Senhor Jesus. Nós subiremos ao encontro do Senhor. É o quarto evento. Aí nós vamos, dentro ainda deste ponto, nós chegaremos ainda num outro evento escatológico. E qual seria este outro evento escatológico? Seria o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, não é um tribunal para juízo, mas é um tribunal para galardoamento. Assim como Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Também em Romanos ele faz menção ao tribunal de Cristo. Ali, agora em Coríntios, ele vai dizer que as nossas obras, cada um veja como constrói. E ele aponta que as obras de madeira, feno, palha, estas serão queimadas, mas aquelas obras de pedras, ouro, prata, pedras preciosas, essas passarão pela prova do fogo e subsistirão. As outras serão queimadas, no entanto, o tal será salvo como que pelo fogo. Isso mostra que o tribunal de Cristo é um tribunal para galardoamento, para quem já é salvo, e não para condenação. E ali nós seremos galardoados pelo Senhor. E somente após esse galardoamento é que acontecerá então os eventos tratados em Apocalipse no capítulo número 5. Onde o Senhor Jesus, ele vai fazer a abertura dos selos. Esta abertura dos selos está ali a apresentação do Cordeiro, a apresentação do Senhor Jesus nos céus e também da sua noiva, da igreja do Senhor apresentando-se já nas mansões celestiais.
Há então a abertura dos selos, que será o juízo de Deus na terra. Enquanto a igreja vive o dia de Cristo, que é o arrebatamento da igreja, Israel estará vivendo o dia do Senhor aqui na terra, que é o dia do juízo para a nação de Israel. É a última semana, a 70ª semana para Israel. Como Deus, ele usando os seus profetas, ele vai dizer a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 69 semanas já se passaram, quando o Senhor Jesus aqui esteve, mas agora a 70ª semana, ela se cumprirá durante o período tribulacional. Durante esse período acontecerá então o dia do Senhor, dia de juízo, dia de purificação para o povo de Israel, porque Deus vai purificar todas as coisas, mas o alvo principal de Deus é a purificação do seu povo de Israel, como nós vemos em Romanos, no capítulo 11, e todo o Israel será salvo, porque no capítulo 9 fala do Israel do passado, no capítulo 10 o Israel do presente, no capítulo 11 o Israel do futuro. Assim aborda o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Pois bem, agora após isso, nós temos as bodas do Cordeiro, que é o 6º evento escatológico. Dentro desse ponto, nós entramos, após o tribunal de Cristo, a abertura lá do livro selado, nós vamos para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro, onde nós assentaremos à mesa, com Abraão, com Isaque e com Jacó. Todos os salvos de todas as épocas assentarão à mesa. O próprio Senhor Jesus, ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Assim nós entramos então para um outro ponto. Após a celebração desta ceia gloriosa, aqui na terra estará se cumprindo o período tribulacional para Israel. O anticristo já se levantou, a besta já se manifestou, Israel já reconheceu que o Messias era o próprio Senhor Jesus Cristo, a quem eles rejeitaram. E agora, como disse Judas, eis que ele fala, sobre estes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, como o Senhor fala no sermão profético. E então o Senhor virá com grande poder e glória, e todo olho o verá. Isto não é o arrebatamento da igreja, é o Senhor vindo com a igreja, com poder e grande glória. E esta vinda do Senhor Jesus, com poder e glória como a sua igreja, estará acontecendo aqui na terra, neste exato momento, Gog e Magog, onde todos cercarão Israel para a destruição. E neste ponto, dessa batalha de Gog e Magog, o Senhor desce com a sua igreja, com a igreja glorificada após as bodas. E aqui todo olho verá. E o Senhor então destruirá todos aqueles que cercavam a Israel. Então, e vai colocar termo na grande tribulação. É o primeiro fato que vai ocorrer. E nesta descida com poder e glória, o outro fato que vai acontecer: o julgamento das nações vivas. O Senhor vai dizer, o Senhor Jesus diz que separarão como se separa o bode das ovelhas. E as nações bodes são aquelas que se levantaram e aliaram contra Israel. Nações ovelha, aquelas que defenderam e se posicionaram em favor de Israel. O Senhor destruirá as nações bodes, e as nações ovelhas entrarão juntamente com Israel para o milênio. E neste milênio,
nós teremos três tipos de pessoas aqui na terra. Primeiro, os israelitas, a nação de Israel. Segundo, as nações ovelhas. Terceiro, aqueles que nascerem durante o milênio. E a terra será grandemente povoada e a longevidade de dias voltará a acontecer neste período. E o Senhor reinará durante 1000 anos. Por quê? Porque tem outro evento. Satanás será preso, ficará preso durante estes 1000 anos. E assim, nesses 4 eventos, no final, na descida do Senhor em glória, isto acontecerá. O Senhor reinará como a igreja não ficará aqui na terra, casando e dando sem casamento, mas num corpo glorificado reinará com Cristo durante esses 1000 anos. Aí nós temos este 1000 anos, ele que seria esse reino de Cristo, que seria o 8º evento escatológico. Após os 1000 anos, Satanás será solto e enganará as nações e reunirá. Só que quando a Bíblia vai dizer Gog e Magog, não é aquele Gog e Magog de Ezequiel. O Gog e Magog profetizado por Ezequiel será no período tribulacional. E agora, quando vem aqui para o final do Apocalipse, no final do milênio, esse Gog e Magog é usado como uma metáfora, é usado metaforicamente, assim como usou no passado. Agora, o mesmo Espírito voltará a atuar, unindo as nações, Gog e Magog, como o mesmo espírito satânico que atuou durante o período tribulacional, volta agora com a soltura de Satanás para guerrear contra o Senhor Jesus. E então, o Senhor vai estabelecer o 9º ponto, o 9º evento, que seria o grande trono branco. Céus e terra desaparecem. E então o Senhor, e surgirá nos céus um grande trono branco, ou o juízo final. E neste juízo final serão julgados desde Caim até o último que pecou durante o período do milênio. Todos serão julgados. E vem agora a ressurreição de todos os mortos. Todos os mortos ressuscitarão aqui no final do milênio. Por isso que o Senhor Jesus fala: bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição. Outro sim, quem vai reinar com Cristo? Nós falamos que viverão aqui na terra 3 tipos de pessoas: gentios, judeus e os que nascerem durante o milênio. Quem reinará com Cristo? Reinará a sua igreja, reinará com Cristo. E também os que foram mortos durante o período tribulacional, eles ressuscitaram, reinarão com Cristo 1000 anos, mas não serão igreja. A igreja é igreja, e esses que ressuscitaram, corpo glorificado, santos, mas não terá o status de igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro. É outra classificação espiritual em glória, porque nós temos anjos que diferem de glória em glória de uns para os outros. Assim será também a igreja do Senhor Jesus, os salvos de um modo geral. E após isso, então, acontecerá o novo céu, após encerrado o juízo final. Será o novo céus e nova terra, aí onde habita a justiça. Será a eternidade, por assim dizer. Dentro da nossa lição, nós encontramos aqui, o nosso comentarista, ele vai dizer, o pastor Osiel, ele vai falar o que é o paraíso. Aí nós vamos encontrar que o paraíso é o céu, morada de Deus, onde Deus mora. Paraíso, por assim dizer, nós temos aqui nas traduções, que aponta para a morada de Deus. Também é um lugar onde
de onde surgirá a nova Jerusalém, a nova Jerusalém. E também a eternidade, ela começa a partir do arrebatamento da igreja. Aí no tópico 2, ele vai falar do estado eterno e perfeito, o estado de perfeição. Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui já está falando da eternidade após o arrebatamento. Nós vamos habitar com Cristo. Nós estaremos morando nos céus na presença de Deus. E neste período, após o milênio, céus e terra, após o juízo final, céus e terra serão a mesma grei, como está em Colossenses, capítulo 1 e o versículo 20. Onde o lugar aonde estaremos é um lugar belo, é um lugar de santidade, é um lugar de perfeição. E ainda, nós teremos ali a árvore da vida, a ausência de males, a presença de Deus, o rio da vida. E nós vamos ver ali que a eternidade, ela se cumprirá. Aí tem algumas pessoas que fazem algumas divisões escatológicas, diferente do que está na nossa revista, porém nós não vamos adentrar nesse questionamento. Mas eu quero focar na conclusão da nossa lição, que é o tópico 3, o estado final de todos os santos. Todo crente salvo, o que todo crente salvo deve esperar? Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Nós não vamos ficar aqui, nós somos peregrinos, nós passamos por aqui, mas a nossa morada está nos céus. Foi para lá que o Senhor Jesus disse no capítulo 14, que ele ia preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus dizendo que ia preparar este lugar na eternidade. E lá nós teremos a santa cidade, porque hoje nós somos morada de Deus em espírito. Somos morada de Deus em espírito. Naquele dia, quando estivermos em Deus, nós moraremos em Deus. Aleluia. Hoje o Senhor habita em nós através do seu Espírito, mas naquele dia nós habitaremos em Cristo. Nós habitaremos em Deus. Eles serão a nossa morada. Por isso que o escritor aqui, na revelação de João, do Apocalipse, não haverá sol, não haverá lua, porque não haverá necessidade de luz, porque o Senhor é a nossa luz. Ele, a luz do Cordeiro, de Deus e do Cordeiro, Ele iluminará todas as coisas e nós habitaremos nele. Nós habitaremos em Deus e assim em Deus estaremos para todo o sempre. No estado final, finalmente, poderemos dizer, estamos em casa. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.